A Globo repercutiu a entrevista feita pela Natuzaneri. Foi o colunista Álvaro Gribel que publicou uma coluna com muito destaque no jornal O Globo, né? E o Globo disse que Lula erra grosseiramente na economia. Não é que ele está errando pouco, ele está errando grosseiramente, segundo o jornal O Globo. Por quê? Porque o Globo não gostou da fala do presidente Lula em que ele defende a tributação dos mais ricos, né? Eles dizem que o ajuste fiscal não deve se fazer por aumento de impostos. E o Globo também não gostou de uma declaração do presidente Lula em que ele falava em se ter uma meta de inflação um pouco mais flexível. Por quê? Porque com isso poderia haver uma taxa de juros menor. Então é o Globo defendendo o rentismo, o capitalismo parasitário que tem marcado a economia brasileira nos últimos anos. Era a principal notícia do site do jornal o Globo hoje de manhã. Dizia que o Lula acerta na questão democrática e militar, mas erra grosseiramente na economia. O Lula criticou a independência do Banco Central, o Lula também criticou um outro ponto na economia, que foi o discurso fiscalista, etc. E, tal. E o Globo também critica o fato do Lula querer aumentar os impostos dos mais ricos. A entrevista é muito boa. A gente questionou o fato do Lula ter ido dar uma entrevista para o jornal O Globo. Isso a gente questionou. A gente achou que poderia ter feito outra coisa. Eu questionei isso. Mas a entrevista em si é muito boa, tem muitas perguntas importantes, tem assuntos, permitiu ao Lula se expressar sobre muitas coisas. Então, nesse sentido, eu acho uma entrevista boa, de qualidade. É evidente que a guerra já começou. É evidente, porque passada a posse, o Lula já tendo sido empossado, agora vai começar a guerra de verdade. É a guerra pela economia, a guerra pela pauta econômica. E que vai ter sempre no seu fundo a questão militar, porque a questão militar está aí, ela não foi resolvida, ainda não foi resolvida, as pessoas estão aí e há uma disputa com relação aos militares. Eles vão explicar, a gente vai saber o papel de cada um, a responsabilidade de cada um no dia 8, no dia 9, tudo a gente vai saber. Quem deu ordem, quem não deu, quem fugiu, quem é cúmplice de uma tentativa golpista, nós não sabemos de nada. Nós estamos assim, realmente, num quarto escuro ainda, fora alguns episódios. Mas o que moveu aquilo, o que vai acontecer com os responsáveis, nós não sabemos. Bem, desculpa. O ataque à economia é um ataque evidente. A Globo vai vir com um caminhão neoliberal para cima, como ela, a Folha também vai vir com esse caminhão neoliberal. Estamos esperando o Estadão. E em breve, nós vamos ter uma situação muito complicada, porque ou o governo vai ter clareza, e o Lula mantém, isso é que é importante ele falar, ele está demonstrando isso, ele mantém a conexão com seus eleitores, mantém a conexão com a reconstrução nacional, mantém com a reconstrução da economia, nas bases e que interessa a maioria dos brasileiros, ou então ele vai ser estrangulado. Mas quando o Lula fala de economia, o pessoal, né, da Globo fala, epa, peraí, não é bem assim, não. Esse embate vai continuar havendo. Discussão, o jornal o Globo, como eu disse em relação à foto, não, o Globo, a Folha, o Estadão, eles são porta-vozes de um projeto neoliberal. Então, eles são contra a presença do Estado. Isso nós sabemos, o veículo ele é um veículo ideológico. Tem muita gente que trabalha, às vezes, eu conheço colegas que trabalham nesses veículos, e tem a ilusão de que lá se cobre a partir dos interesses nacionais. Não, o interesse privado, das empresas. Isso é histórico, sempre foi assim. Então, é natural que o Lula, sendo o Lula, na entrevista à Globo News, venha a ser depois criticado pelo jornal o Globo ou por colunistas do jornal O Globo. Isso vai acontecer sempre. Bom, eu já me posicionei ontem sobre a entrevista, eu entendo que o Lula, estrategicamente, está correto, na minha opinião, porque ele está querendo conquistar um outro eleitor. Ele quer conquistar um outro eleitor. A Globo News não tem uma abrangência muito grande, mas pega formadores de opinião. Pessoas que ainda têm, entre formadores de opinião, é chamado formadores de opinião, que tem empresários, que tem profissionais liberais, que tem ali uma influência, então ele vê a Globo News, e isso acaba criando ondas positivas a favor do governo. E o Lula, nessa estratégia de comunicação, tem se mostrado exitoso, porque hoje o Lula tem apoio já de eleitores do Jair Bolsonaro. Ele já está com 54% de ótimo ou bom, 64% de pessoas que dizem que ele fará um bom governo. Então, o que eu vejo é que o Lula não tem ilusão. Eu disse isso ontem, o Globo, como empresa, como porta-voz de um projeto neoliberal, como, na minha opinião, nesse sentido, inimigo do próprio crescimento do Brasil, essa é a minha visão, já deu mostras, outras, historicamente, de que ele agrada, e depois ele vai aquela espada de verdade por trás, ele sempre fez isso. Dei o exemplo ontem do João Goulart. O João Goulart, quando era presidente, tinha sido afastado por um golpe naquela ocasião, porque inventaram um parlamentarismo, e quando o Jânio renunciou, e ele ficou sem poder, era uma rainha da Inglaterra. E aí houve um plebiscito, o combinado era esse, depois de um tempo haveria um plebiscito para que o povo decidisse se queria continuar com o parlamentarismo ou o presidencialismo, de volta. O Globo fez um acordo com o João Goulart
e defendeu a volta do presidencialismo, fez editorial, matérias, Roberto Marinho. Voltou ao presidencialismo, alguns meses depois, estava no golpe. E por que o Globo apoiou naquela ocasião? Porque o Carlos Lacerda denunciou, mostrou um documento naquela ocasião, chamou o Roberto Marinho de o Cidadão Kane. E o Cidadão Kane, não, pior, Al Capone, não era nem Cidadão Kane, não, Al Capone. Cidadão Kane, o Roberto Marinho viria a ser chamado depois no documentário em inglês. Mas o que ele fez? Aí, o João Goulart, o governo liberou um financiamento da Caixa Econômica Federal, e era um financiamento a juros baixos, e por conta disso apoiou. O Globo apoiou, mas depois veio e derrubou o Goulart. Entendeu? Foi decisivo para derrubar o Goulart. E assim é. Então, o Lula, eu tenho impressão, não, o Lula sabe qual é o Jornal Globo. Ele sabe qual é a natureza. Ele sabe que daqui a um tempo, quando tiver embate, ele vai ser derrubado. O derrubado ele não vai ser, mas haverá movimento para derrubá-lo a partir do Jornal Globo. Ele não tem ilusão quanto a isso. Nesse momento não fará, porque o Globo, se continuasse o Bolsonaro, a Globo acabava. Isso é verdade.